Quem escolhe ter razão o tempo todo geralmente termina sozinho. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast. Amanda Soares por aqui para trazer um tema tanto quanto polêmico e que muitas vezes vai mexer ali na nossa ferida. Não sei se vou conseguir com êxito este propósito na sua vida no dia de hoje. Afinal, estamos no dia oficial do Hoje Eu Começo, né? O dia que o intuito de ter um convite para você viver a sua vida de uma forma diferente e com mais sabedoria, mas confesso que ao pensar no tema deste episódio de hoje, fiquei pensando aqui sobre vários possíveis títulos, né? Orgulho, o caminho da discórdia, o orgulho quando fala mais alto todos perdem, mas enfim. O que o orgulho está destruindo na sua vida é o contexto central deste tema de hoje, porque sim, o orgulho ele é silencioso, mas é muito destrutivo. E até pensando sobre isso, né, a gente pode até pensar no cupim. Cupim, gente, quando a gente se dá conta que ele tá dentro da nossa casa, ele já destruiu a metade do guarda-roupa, pelo menos, né? Não sei se você é dessa época, mas eu sou desta época. Quando era pequena, a gente morava em um apartamento que era de taco, né? E a gente pensa, né, logo que ali é tudo madeira, e se o cupim pegar em um pedaço ali, minha filha, para destruir o resto é muito rápido. Mas tem uma coisa que eu nunca tinha prestado atenção, nem tampouco reparado. Não sei se você sabe, mas tem cupim que destrói prédio, gente. Que eles não focam em madeira, não. Os bichinhos já é de uma outra evolução, já. Já é de um outro patamar de poder de roer as coisas. E eles se alojam em cimento, em tijolo. E eles destroem uma casa. A casa vem abaixo. Eu não tô falando de móvel, de madeira, não. Ah, Amanda, é casa de madeira? Não, gente, é casa de alvenaria. Se você não cuidar, você não vê que o bicho tá lá. Mas quando você pensar que não, já tá tudo começando a rachar, e se deixar muito tempo ainda, ele leva a casa abaixo. Olha o poder, um bichinho que a gente nem percebe que ele tá trabalhando, mas ele tá ali, ó, corroendo com uma velocidade super rápida, pouco a pouco, todo dia, e quando a gente vai se dar conta, já destruiu tudo. Pois é. E o que a gente aprende com o cupim, Amanda, nesse dia de hoje? A gente aprende sobre o orgulho, esse cupim miserável que muitas vezes a gente pode estar dando vazão para ele se criar dentro da gente. Você já teve em alguma situação onde tudo poderia ter sido resolvido com um simples pedido de desculpas, mas o cupim, ou melhor, o orgulho, gritou mais alto? Você sabia que muitos relacionamentos, inclusive familiares, profissionais e afetivos, terminam não porque falta amor ou respeito, não, mas é porque sobrou apenas o orgulho. E a gente aprende a conviver com aquele farelo do cupim, né? Ah, varre ali, joga fora. Mas no outro dia a gente vai lá, tem aquela ruma de farelo ali de novo. Mas a gente não abre mão de pegar aquilo que não tá prestando e jogar fora. A gente mantém aquilo ali. E o orgulho raramente se mostra como culpado. Ele age de uma forma totalmente disfarçada e ele se veste de eu estou certa. De não vou me rebaixar, imagina! Não vou mesmo. Ou de que quem tem que vir falar é aquela pessoa. Não sou eu, não. É ele que se levante e vem aqui. E nessa postura de superioridade, nós vamos nos afundando em muros que nós mesmas construímos, ou melhor, nos afundando em buracos. Porque o cupim, ele vai deixando as coisas oca, né? Ele come por dentro, e quando a gente toca naquilo que está do lado de fora, termina de se desmanchar o resto. O problema é que o orgulho, ele faz barulho. Porque onde há orgulho, há conflito. Onde há orgulho, há competição, há resistência, há vaidade. Sabe qual é o pior disso tudo? A solidão. Porque o orgulho, ele endurece a nossa alma. Ele nos impede de ceder, de ouvir, de reconsiderar, de pensar de uma maneira diferente. Ele nos impede de absorver o que a outra pessoa está ouvindo, está falando pra gente, a gente está ouvindo.
O orgulho nos afasta das pessoas que nós mais amamos ou que talvez teriam muito a agregar na nossa vida. E sabe o que ele causa no fim das contas? Discórdia. O orgulho, ele não é algo que nos traz firmeza, não é algo que traz posicionamento, não é algo que traz sabedoria. Na maioria das vezes é uma falta de humildade disfarçada de segurança. A gente cria essa capa, essa armadura que nos faz achar que nós somos fortes e que precisamos achar que estamos ali, né, firmes, quando na verdade a gente só está com inseguranças dentro da gente. Como eu disse aqui, ele vai comendo por dentro, vai corroendo, a gente vai ficando oca. A gente sustenta aquela aparência externa, quando na verdade nós estamos fragilizadas e com peças faltantes dentro da gente, mas que o pior de tudo é que a gente não permite com que as pessoas acessem a isso. Muitas vezes porque nós mesmas não temos nos dado esse acesso de tantas armaduras que nós já criamos dentro do nosso coração. Mas eu quero te lembrar de uma coisa, que ser humilde, ao ponto inclusive de se permitir estar errada, não é ser fraca. Pelo contrário, humildade vai exigir muita coragem da gente. Coragem para dar o braço a torcer, coragem para reconhecer onde a gente errou, para abrir mão de ter razão o tempo inteiro e buscar aquilo que é o principal, que é a paz. É coragem para dizer que a nossa xícara ela nunca está cheia, mas ela está sempre meio cheia, e isso eu quero dizer em outras palavras, é dizer que nós podemos ter muito conhecimento, muita sabedoria, mas ainda há lugar para nós recebermos um pouco mais, e que não vai vir da gente, mas vai vir do outro para a gente. Ser humilde é ter coragem para descer de um pedestal que muitas vezes nós nos colocamos para não mostrar as nossas fraquezas e poder se permitir ter a oportunidade de olhar os outros nos olhos. Talvez hoje você precise rever alguns conflitos na sua vida, algumas mágoas que continuam abertas, não porque o outro insiste, mas porque você não abre mão do seu próprio orgulho. E aí eu pergunto para você, será que está valendo a pena? Será que vale a pena você perder uma amizade, se distanciar do seu próprio marido, ter ali uma quebra ou brechas nas conexões com seus filhos ou com alguém importante para você só para manter essa imagem de que você nunca falha, de que você nunca está errada, de que você sabe de tudo e que você não precisa de ninguém? Não há crescimento onde o orgulho e a soberba governam. Não há reconciliação aonde essa soberba reina o tempo inteiro. Definitivamente não há sabedoria onde não há espaço para você ouvir o outro, mas não apenas ouvir para dizer que você está parado ali na frente e pode falar que eu estou te ouvindo, mas é você absorver com verdade aquilo que você está ouvindo, mesmo que isso doa em você. Mesmo que você se revolte, a vontade é mandar a pessoa calar a boca, mas você vai aceitar, se permitir continuar ouvindo e refletir sobre aquilo que você está ouvindo. Por isso, se tem algo que você precisa fazer hoje, é se perguntar em que o orgulho está destruindo a sua vida. Quais são as experiências que esse orgulho está te impedindo de viver? Quais são os relacionamentos que este orgulho está te impedindo de desfrutar? Ah, Amanda, mas eu me dou bem com todo mundo e mesmo com essas situações eu consigo arquitetar aquilo tudo e gerenciar da melhor maneira possível. Mas aí eu te pergunto, não poderia ser ainda melhor? E por que você vai se contentar só com o raso, com o básico, com o nível 1? O que eu posso dizer ainda hoje, o que você precisa reconstruir quando você entender que o orgulho não pode tomar um lugar mais alto na sua vida do que a necessidade de pertencer e de conviver com outras pessoas que vão dizer, inclusive quando você não está agindo da maneira correta. Esse episódio de hoje é uma convocação para quem quer viver em paz, mas não mais em guerra. É um convite para você repensar em quantas coisas idiotas você tem deixado alimentar este cupim que está dentro de você,
te corroendo aos poucos e que talvez você nem esteja percebendo, e quando você for se dar conta, na primeira situação difícil, alguém vai tocar em você nessa ferida e ela vai te desmoronar inteira porque você já está corroída por dentro. Porque esse cupim está aí agindo, está comendo pouquinho por pouquinho do seu coração, pouquinho por pouquinho do amor que eu sei que tem dentro de você, pouquinho por pouquinho essa saudade que talvez você tem de sentar com uma pessoa ou de estar mais perto de uma pessoa e talvez por conta do orgulho de coisas que foram faladas e que esse orgulho tomou conta do seu coração, você deixou com que existisse este buraco de separação entre vocês. O que é que você está ganhando com isso? Quantas pessoas, filhas que não falam com as suas mães, quantos filhos que não falam com seus pais, que não falam com os seus irmãos, quantas amizades de longa data que foram prometidas serem amigas até o final das contas e que estão vivendo em um distanciamento causado por um buraco aonde este cupim já corroeu. Quantos relacionamentos de você com Deus que você deixou que criasse um buraco por não ter se permitido ser confrontada e corrigida quando você estava errada. 3 segundos de silêncio para você refletir sobre isso. Quantas oportunidades nós temos perdido de viver o mais que Deus tem para nós, por deixarmos este cupim ter ainda mais espaço para se desenvolver e para corroer todos os nossos sentimentos e tudo que há no nosso interior. Que nós possamos hoje dar um basta nisso. Que nós possamos hoje cortar este mal pela raiz. E raiz de verdade, onde ela começa lá no profundo, onde muitas vezes a gente não quer olhar e não quer colocar a mão, mas que é necessário a gente arrancar pela raiz para começar algo novo do zero. A colocar veneno que muitas vezes vai doer, mas que se porventura a gente vê que não está arrumando ou dando solução, é hora da gente jogar isso fora e se livrar de uma vez por todas e colocar algo novo no lugar, porque pensando ainda sobre o cupim, de nada adianta a gente tirar aquele móvel, jogar fora e colocar outro novo no lugar sem limpar e colocar veneno para matar o resquício que pode estar sobrando ali. Chega de viver uma vida onde a gente resolve as coisas na superficialidade. É hora da gente resolver na raiz dos problemas. E que se o problema está dentro de nós, que a gente venha ter coragem de arrancar pela raiz e tratar profundamente e completamente este problema. Eu quero que você compartilhe esse episódio, porque sim, eu sei que hoje tem muitas pessoas que não estão vivendo a plenitude das suas vidas ou desfrutando do melhor de Deus, porque tem deixado este cupim corroer não apenas o seu interior, mas toda a sua casa, porque isso alastra com uma facilidade enorme. Se a gente não tomar cuidado, aquilo que começa num quadro pequeno ali na nossa estante, daqui a pouco tá comendo a estante, tá comendo o guarda-roupa, tá comendo a casa inteira. É hora da gente acordar e parar de fazer vista grossa para coisas que estão destruindo a nossa vida, disfarçadas de cupim, que a gente só vai dar conta quando já comeu grande parte da nossa vida e do nosso tempo. Eu quero que você compartilhe de verdade mesmo esse episódio com pessoas que precisam se despertar. Entender que essas coisinhas miúdas, elas têm um efeito catastrófico, mas que elas podem ser removidas da nossa vida hoje. Porque talvez hoje seja o dia do basta, que a gente precisa tirar de dentro do nosso coração tudo aquilo que nos impede de viver a plenitude das nossas vidas. Esse é um empurrão que talvez você precisa para voltar a ouvir o seu coração e não o seu ego.
não o seu orgulho, não as suas próprias vontades, não a sua própria forma de pensar. Ah, porque para mim o que funciona é isso, e que se lasque o que os outros estão dizendo. Peraí, será que é isso mesmo? Ou é porque você já está se fechando de ouvir aquilo que os outros têm a dizer? Vamos parar para refletir um pouco. O que é que nós temos ensinado através das nossas atitudes para as outras pessoas? Porque sim, nós estamos falando muito mais de nós mesmas, não por aquilo que sai da nossa boca, mas pelas nossas atitudes. E quais são as atitudes que nós temos escolhido ter na nossa vida? Não vou me alongar muito mais, a essência desse episódio aqui é somente até aqui. Se for necessário, ouça de novo, e quantas vezes forem necessárias até você começar a enxergar o que talvez você precise olhar para dentro da sua própria vida. Mas não se esqueça que semana que vem, na próxima segunda-feira, tem mais episódio novo por aqui. E este não é um convite para você sair fora daqui, mas é para você continuar, porque às vezes sim, eu vou trazer esses temas que vão mexer em algumas coisas que talvez não é o que você gostaria de ouvir. Nossa, Amanda, não era isso que eu imaginava que você ia trazer no episódio de hoje. Mas pois é, aqui é a Amanda Soares, filho. E aqui a gente traz coisas que às vezes não é aquilo que a gente quer mesmo, mas que nós precisamos aprender a ouvir. Então eu deixo esse convite para você colocar aqui nos comentários o que você achou sobre esse episódio de hoje, se é relevante ou não, e se não for tudo bem também, nada vai mudar, né, em relação a nós duas aqui, mas que você propague essa mensagem com mais pessoas. Eu quero deixar os meus votos de paz e sabedoria e pedir que você comece a olhar para esses pequenos detalhes disfarçados de coisas que não têm importância, mas que pouco a pouco estão corroendo você por dentro. Nós não precisamos viver com isso. Certo, minha querida? Um grande beijo para você. Até o nosso próximo episódio.